Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Café com Ouro. Se você não é inscrito no canal, por favor, já se inscreve, porque você sabe, já assiste, sabe que toda semana nós trazemos uma história muito legal para contar aqui para vocês. E hoje eu trouxe um convidado bem especial. Eu vou até fazer uma chamadinha aqui, porque o negócio é desse jeito, é salve, salve, galera! Seja muito bem-vindo, Tiago. Tiago Strapazon, que está à frente aí da Vida Ativa Suplementos. É uma honra te receber aqui, Tiago. Eu quero que você conte um pouquinho da história da Vida Ativa, se apresente um pouquinho para nós aqui no Café com Ouro. E o Café com Ouro ele tem 4 pilares. Aqui a gente fala sobre estética, sobre autoconhecimento, espiritualidade e empreendedorismo. E hoje a gente vai falar um pouquinho aí dessas coisas. Seja muito bem-vindo, Tiago. Obrigadão. Primeiro, eu acredito que a Vida Ativa Suplementos ela não é nada sem o salve, salve, galerinha! Com certeza. Então, assim, primeiramente, sou o Thiago, estou à frente da Vida Ativa Suplementos junto com a minha esposa, a Sabrina. A gente está aqui em Beltrão, vai fazer 5 anos, na verdade, vamos fazer 6 anos agora. Tem 2 filhos, né? Isso, Um pequenininho que deixou em casa. isso. Na verdade, assim, são 3 filhos, né? 3 filhos. E eu sou o meu mais velho da minha esposa, que é meu, particularmente, Ah, do coração, que né? legal. Que é o Pedro, ele tá com 16 anos. Olha Tem a só. minha Sofia, que é o meu anjinho, que ela vai fazer dia 19, agora vai fazer o quinto aninho dela. Oh, meu Em Deus. fevereiro, na verdade, né? E eu tenho o meu Caleb, que tá com 33 dias hoje. Olha só, Aham. que Meu bebezão, legal. bebê monstro. Que legal. Família toda vida ativa. Toda. Esse vai ser o grande. Que legal. E eu trouxe o Thiago porque aqui no Café Cor a gente sempre fala muito sobre o empreendedorismo também, porque o empreendedor, né? A palavra já fala, né, gente? Empreendedor. É dor no final. E é muito legal porque tem a palavra compensador também. O empreendedor compensa, compensador. Então eu acho muito legal trazer histórias como a sua aqui para contar porque a gente vê que a Vida Ativa ela tem uma história aqui na cidade. São 6 anos, né? Isso, vai fazer 6 anos esse Vai ano, fazer né? 6 anos. Tiago, Isso. como que começou? Como que você veio para cá, né? Porque você nasceu aqui, mas você não Isso. estava morando aqui quando você decidiu, né, montar a loja. Conta um pouquinho para nós como que foi isso. Então, na verdade, assim, ó, eu nasci aqui, só que eu acabei indo morar para Jaraguá do Sul, para Santa Catarina, onde lá terminei meus estudos, fiz minha faculdade, conheci minha esposa, e onde eu tive, que nem eu falo para todo mundo, eu te falei antes também, eu tive uma aula, que foi a empresa que eu trabalhava, que era a Coca-Cola, que eu, que nem eu falei, ela não era uma empresa, assim, uma escola, para quem gosta de empreender, para quem gosta de conhecer e para quem gosta de ter uma boa visão para o futuro, né? Que legal. Você trabalhou quanto tempo? Eu fiquei 5 anos na Coca. 5 anos na Cinco Coca. anos. Tive uma carreira muito bacana, conheci muitos lugares, conheci muita gente, aprendi muito com as estratégias em si da Coca-Cola, né? Que eu sou uma estratégia, particularmente, sim, uma boa parte delas eu aplico hoje dentro da Vida Ativa. Eu tenho um conhecimento muito bacana, que assim, amo as estratégias deles e, particularmente, dá pra se dizer que funciona, né? Cara, muito legal. Não, e o que sempre me chamou a atenção, que eu sou cliente da Vida Ativa desde a primeira loja. E o que sempre chamou a atenção foi que sempre teve um diferencial. É perceptível isso. Perfeito. E esse diferencial veio com toda o conhecimento que você teve dentro do trabalho na Coca que você desenvolveu. Então, na verdade, assim, a Vida Ativa, a estrutura Vida Ativa Suplementos foi desenvolvida, vamos lá, foi em cima de um conhecimento que eu tive dentro da Coca. O jeito que ela é montada, a estrutura, porque cada coisa no seu lugar. Isso sim. Mas o diferencial da Vida Ativa sempre foi o amor que eu e minha esposa, praticamente, temos com os nossos clientes. Que se você for para pensar, parar para pensar, são as pessoas que colocam a comida no nosso prato. Então, Sim, como é que eu vou receber uma pessoa dentro da minha casa, que é a pessoa que sustenta meus filhos, que faz com que tudo aconteça de uma forma não grata, vamos lá, sem um sorriso no rosto, sem um muito obrigado, sem um bom dia, sem um volte sempre. Eu entendo, por exemplo, dentro da minha empresa, eu entendo que o pós-vendas é tão importante quanto a venda efetiva. Por isso que eu, por exemplo, se vocês forem ver, meus braços estão todos queimados, porque quem faz uma boa parte das entregas da vida ativa sou eu. É uma nossa. bis, Aham. porque eu chego na hora de entregar, eu quero saber, viu, e aí, o atendimento foi legal, foi tudo como Aham. você precisava,
a forma de pagamento, alguma coisa que não te gostou, não te agradou? Não, tudo certinho. Muito obrigado. Precisando do Thiago, conta comigo. Cara, demais. O atendimento de vocês é muito bom mesmo. Sim. E eu quero que você conte um pouquinho de como que foi lá a primeira loja. Como que foi você começar a empreender na cidade? Porque você nunca tinha tido loja antes, né? Loja de suplementos, você não trabalhava. E como que é? Como que foi você começar essa vida de empreendedorismo? Então, quando eu cheguei em Jaraguá do Sul, cheguei de Jaraguá do Sul, desculpa, cheguei com minha esposa aqui, a gente chegou basicamente com um carro, eu tinha um Jetta preto, que eu era apaixonado por ele, com os bancos de trás deitado, com todas as nossas roupas dentro do carro, com uma televisão no meio e mais roupa em cima. Cheguei na casa do meu pai, assim. A gente tinha um colchão, que era no chão, num quarto, no chão, não tínhamos televisão, que era só do pai. E com 35 dias aqui em Beltrão, meu pai veio a falecer. Ele deu um infarto fulminante no miocárdio, meu pai. Às 4h46 da tarde eu recebi a ligação dele, peguei ele em casa, veio para o hospital às 5h05 ele já não estava mais com a gente. Então, assim, isso fazia 30 dias, uns 30, pouco mais de 30 dias que nós estávamos em Beltrão. Nós estávamos pintando a loja, estava eu e minha esposa, todo sujo de tintas, Nossa, pintando uma loja de 74 metros quadrados, que era o que a gente tinha, caraca. quando eu recebi a ligação. Então, assim, Ali já começou com um luto. foi um desespero, na verdade, né? Vai, não vai, fica, não fica, vamos, não vamos, porque, assim, particularmente, a gente tem uma estrutura muito bacana em Jaraguá do Sul, tá? A minha mãe tem empresa, eu tenho um apartamento lá, a Sabrina tem uma casa linda, uma família maravilhosa, com uma estrutura financeira muito boa. A família dela é de lá. A família dela é de lá, o pai, a mãe, os dois irmãos, eles têm dois mercados. A minha mãe tem uma sala comercial onde totalmente o inverso do meu trabalho, fazem pastel, coxinha, risoles, tudo que Olha você só. imaginar para as padarias a minha mãe faz, é uma confeiteira de mão cheia. A minha irmã trabalha lá. Então, assim, a Então tinha. estrutura financeira é tipo assim, pô, por quê? Vambora. Pra que fica aqui? Mas ela, e aí foi daí de novo minha esposa, falou assim, não, vamos ficar, já que a gente botou a cara a tapa, vamos lá. Eu falei, então vamos ficar. Aí em poucos dias a gente alugou um apartamento, tiramos os móveis dentro da casa, porque o rapaz já tinha alugado a casa, tiramos os móveis, fomos para um apartamento, até aqui próximo onde a gente está, Aham. e daí começamos. A Nossa. vida ativa com 74 metros quadrados. A primeira marca que a gente trabalhou foi a New Milling, que eu fiz um pedido de 40 mil reais, eu lembro até hoje, que era o que a gente tinha no bolso, que foi o acerto da empresa que eu saí, né? Sim. E ali começou tudo. Começamos. Daí a partir dali a gente acelerou, né? Cara do céu. E começar uma empresa com um luto, né? O luto do pai. Então, assim, não é para qualquer um, né? Muitas pessoas já desistiram nesse primeiro obstáculo, como você falou. Você tinha vários motivos para você não ficar na cidade, Sim. né? Tipo, E da você- tua esposa e tudo mais, pegar e ir embora, né? E você viu uma oportunidade e aqui você ficou. Começou a empresa ali, ficou quanto tempo com essa estrutura? A gente ficou quase 2 anos. Um 2 pouco menos de anos. 2 anos. Se você for reparar numa coisa, tivemos o óbito do meu pai, mas tivemos uma grande felicidade também. Se você for reparar a idade da minha filha e a idade da loja é muito parecida também. Verdade, eu ia comentar mesmo. Poucos meses depois, a minha filha, a gente descobriu no meio de um pedal, a gente estava pedalando, Aham. a minha esposa falou, amor, eu tô com dor no rim. Falei, meu Deus, ela não tá se tratando direito, eu tô com dor, e tô com dor, e tô com dor, vamos embora. Chegamos em casa, no dia ela foi pro hospital, e aí? Lá vem Sofia. Olha só que E legal. pegou a nossa baby. E Poucos aí, meses depois, tava pouco- tipo tudo, pouco tempo do falecimento do pai, a minha filha chegando, cara, um mar de emoções ali, uma né? bagunça, uma bagunça, Mas realmente. é que eu sempre falo, tudo tem um propósito. Tudo tem um Eu propósito. acho que dali que a gente tirou mais força ainda, sabe? Claro. Porque daí a gente percebeu que valia a pena de verdade acelerar a coisa, sabe? Fazer a coisa acontecer. Que demais. E aí, o que eu sempre percebi é realmente essa receptividade que vocês têm na vida ativa e que assim, vamos falar a verdade, né? Aqui na cidade, muitas vezes a gente não é bem atendido, né? E em vários lugares, não só aqui, né? Mas a gente vê assim que muitas vezes o pessoal peca com as coisas mais simples, que é o atendimento. E eu acho o atendimento de vocês perfeito. Como que foi esse estalo, assim? Você sempre teve esse acolhimento, esse negócio de atendimento? Como que foi isso? Então, assim, antes de eu começar na Coca-Cola, eu trabalhava numa agropecuária. E eu sempre tive
um bom desempenho na parte de vendas. Saí da agropecuária, entrei na Coca, tive algumas premiações maravilhosas, ganhei, por exemplo, como o melhor vendedor da Vompar, da Coca-Cola, como um grande massa, mais de uma, na verdade foram 5 vezes muito parecidas. Fiquei dentro da Coca-Cola Brasil, fiquei em segundo lugar como o melhor vendedor do país. Ganhei viagens, ganhei algumas premiações, então eu me destacava, sempre tive esse apelo pela venda. Eu sou muito sincero contigo, por mais que eu sou formado em administração, não diria que eu sei administrar, eu não me considero um bom administrador, mas eu me considero um bom negociador. Sim. Tá. Você se formou em marketing Isso, também, né? em marketing. Isso, então assim, entrei achando que fosse publicidade e propaganda, gostei da história do marketing e acabei terminando minha faculdade, né? Cara, que legal. Isso foi em Jaraguá do Sul daí, né? Em Guaramirim, na verdade, na cidade do lado. Aham. Então, assim, a parte do atendimento, que nem você me perguntou, realmente, assim, quando eu vim visitar o meu pai antes de falecer, que eu fiquei alguns dias na cidade, a gente fomos em loja de suplemento, fomos em academia, e realmente, assim, desculpa, mas como a gente estava acostumado a ensinar os vendedores ou passar uma estratégia de venda de um bom atendimento, Sim. uma coisa, por exemplo, olha só, um bom vendedor, quando eu trabalhava na Coca, eu tinha um grupo limitado de clientes. No meu primeiro contato com o cliente, eu descobria basicamente nome da mãe, nome do pai, nome do filho, onde morava, o que gostava, e eu tinha uma pranchetinha onde eu anotava tudo. Na próxima visita, antes de eu perguntar o que o senhor Carlos queria, eu perguntava como é que tá a sua família? Cara, Como é que tá legal. isso? E aí? Como é que foi o futebol do final de semana? A partir do momento que a pessoa se sente confiante em você, ela te abre um espaço que ninguém tem noção. É que é relacionamento. Basicamente isso. Venda é relacionamento, contato com o cliente. É como se eu falo assim que eu tenho uma família de clientes, então a gente se torna muito próximo, as pessoas se tornam próximas e a gente fica próximo das pessoas também. E a proximidade nos traz um relacionamento diferente. Confiança. A confiança é diferente de você simplesmente, eu quero um produto tal. E aí você vai lá, isso aqui, ó. Sabe o Pronto. que é gostoso dentro da loja hoje? Você recebeu uma mensagem assim, Thiago, escolhe o whey e manda pra mim. Ó, Thiago, viu, o que eu tomo? Ó, só escolhe e me manda. Ou assim, ó, confio em você, pode me mandar que eu tô precisando. Thiago, tá acontecendo isso, aquilo, o que eu tomo? Cara, assim, Confiança. Foi isso que você desenvolveu com os Isso. seus clientes. Então, assim, isso eu já trago, sempre É tive. uma essência tua. Isso, desde a época que eu atendia meus clientes, por exemplo, quando eu finalizava os dias, os vendedores iam para casa. Os pequenos bares, que eram meus menores clientes, Sim. que onde que eu enxergava o maior potencial, eu pegava prego, martelo, as bandalôs que a gente chamava, sabe aquelas bandeirinhas que ficam na frente dos botecos? Eu enchia meu carro com aquilo lá e ia nos botecos, pregar, de fazer, mostrar, desenvolver a marca, mostrar que eu trabalhava para Coca, para Heineken, para Kaiser, fazia depois do meu horário. Porque automaticamente, se os clientes enxergavam aquilo como um a mais, eu vendia mais. Então, na minha próxima visita para o seu João, eu já em vez de vender uma, eu vendia 2, 3, 4. Sensacional. E não parava, O que né? me chama mais atenção nisso é sobre você empreender sendo empregado. O que muitas pessoas, né? Porque você trabalhou muito tempo como empregado da Sim, Coca, sempre, né? Aham. né? E olha só, você, querendo ou não, você estava empreendendo dentro da empresa, se destacando dentro da empresa. Mas é que assim, particularmente, gente, eu não consigo compreender alguém que entre para uma guerra sem a vontade de ganhar. Cara, como é que você chega no teu trabalho sem a vontade de executar ele? Como é que você recebe? Como é que você tem moral de receber do seu patrão o dinheiro dele se você não prestou o seu serviço direito, algo que você é simplesmente pago para isso? Sim. Tá? Ninguém pede um milagre, ninguém pede para você fazer, ó, vira calhambota quando o cliente tá chegando. Poxa, o mínimo que você tem que ter é um sorriso no rosto, você receber a pessoa com carisma, porque essa pessoa paga o teu salário. É isso. Cara, na verdade, isso é uma questão de justiça. Exato. Perfeito. Perfeito. E não é fazer aquilo de uma forma que eu vejo assim, que não é uma forma genuína. Não é algo, digamos, interesseiro, né? Forçado. E não é forçado. Aham. É real. É de verdade. Se você for na loja hoje, particularmente, sim, eu tenho um orgulho de ver a minha esposa atendendo, as meninas que trabalham para mim, Sim. do Dá pra jeito, ver. do jeito que eu atendo, elas atendem. Sim. Disso para melhor, particularmente, porque tu pega muitas meninas que trabalham para mim lá, é técnica de alimentos, está se formando nutricionista, então ela agrega muito valor ao Agrega atendimento em si. Eu vou voltar para a faculdade agora, em fevereiro,
vou, se Deus quiser, em 4 anos eu me formo nutricionista também. Ah, você Então, quer fazer nutrição? Você vai fazer nutrição. eu preciso, porque assim, agrega. Tudo É agrega. Não necessário, né? necessariamente que eu precise atuar na área em si, Sim, mas eu acho que minha loja tem muito a se desenvolver comigo à frente, tendo um conhecimento maior, claro, com sabe? certeza. Então eu acho que vai dar Claro, certo. com certeza. Muito legal. E depois desse tempo que você ficou ali naquela loja, a primeira loja, né? Uhum. Foi 2 anos que você falou? Isso, quase 2 anos, Dois né? anos. Aí teve a oportunidade de você ampliar. Isso. Daí a gente se mudou para. Na verdade, a gente ficava na Romeu Lauro Welling. A gente se mudou para 50 metros para frente. Tá? Então a gente fez Sim. um galpão bem maior, daí nós já tínhamos 180 metros quadrados, só que era um galpão bem antigo, né? Sim. E ali a gente ficou por mais um ano, mas pouco mais de um ano também. Então, assim, ali também agregou bastante. Ali a gente fez inauguração com o Fábio Giga e com a Júlia Starra, que são um casal que, gente, o tamanho daquelas pessoas condiz com o tamanho do coração deles. São pessoas incríveis, maravilhosas, que quando vocês tiverem a oportunidade de conhecer, assim, de verdade, que seja um aperto de mão, vocês vão sentir a energia boa daquelas pessoas para vocês, sabe? É Nossa, muito que legal, legal. são pessoas maravilhosas. Reunimos muita gente, teve umas fotos muito bonitas, muita gente que até hoje reposta os TBT da Que data. legal. É Uma muito coisa que eu legal. acho bem interessante, esse relacionamento não é só com os clientes, mas com os parceiros também, né? Sim, mas é porque assim, ó, gente, sabe o que eu digo muito na minha loja? O homem mais rico nem sempre é aquele que tem maior dígitos, e sim maior número de contatos. Sim, Porque hoje, particularmente assim, gente, nem sempre o dinheiro vai te salvar. Mas perfeito. um amigo que tem uma bala diferente para você, ele vai te ajudar. Então, assim, hoje eu tenho uma grande amizade com os vendedores das empresas, todos eles, particularmente, sim, tem uma parceria muito legal com os próprios atletas em si. Sim, Tudo que puder, gente, olha os vídeos. Se você entrar no Instagram da loja, você vai ver um monte de vídeo da galera fazendo salve-salve, que eu falo, particularmente do Renato Cariani, muito legal. do Eduardo, desculpa, do Fábio Giga. Então tem vários vídeos ali da galera fazendo a mesma coisa que a gente sabe. Então, assim, isso é Cara, parceria, isso é uma soma de fatores. demais. Eles me ajudam a vender a marca que eles mesmos representam. Então, Exato. uma mão leva a outra, né? Uma Andamos mão. juntos. Uma união, né? Isso. Muito Ah, legal. Depois que você se mudou, aí teve a segunda loja, Isso. que é lá na Cidade Norte. Isso, a gente está quase bem próximo à BRF ali. A gente está do lado do Doces Gobi, que é um ponto bastante conhecido, Posto Sim. Delta, mais no finalzinho. Então, a loja da Cidade Norte é uma loja que eu acho ela uma estrutura muito bonita. Sim, a gente vê as fotos muito lindas mesmo. Então, assim, particularmente, se tudo correr como a gente quer, é um tipo de loja que eu quero levar para frente. Eu quero fazer mais lojas como ela. Porque a estrutura dela é uma loja de pequeno espaço, com grande capacidade e muito fácil de ser manuseada. Um mezanino muito bonito, uma estrutura muito bacana, muito bem montada. E se todos os planos correrem, a gente vai, Demais. vai, Não, vai com fazer certeza. mais delas para frente. E a gente vê assim, porque é a dedicação que vocês têm, né? A gente Uhum. vê a garra, a vontade, a dedicação, isso tudo é visível. E vocês se preocupam bastante com o layout, tudo, né? E falando assim sobre vendas, sobre estratégias, tudo tem um porquê, né? Perfeito. Aí a gente estava comentando antes, ele estava me contando sobre as coisas que estão na loja da forma que estão, né? Ah, comenta um pouquinho desse negócio de ficar mudando, que a gente tava até comentando que agora eu descobri por que a minha nona ficava mudando os móveis de lugar, gente. Aí eu descobri, eu não sabia dessa. Conta aqui um pouquinho pra nós, Thiago. Então, vamos lá. Entenda a loja. Eu entendo a minha loja como minha casa. Basicamente, você tem um casamento dentro da sua própria empresa. Se vocês forem lembrar, a avó de vocês, ou a minha avó particularmente, mudava sofá, mudava cama, mudava isso, mudava aquilo de lugar constantemente. Toda vez que você chega na tua casa, que você vê um móvel diferente, não é a mesma coisa. A tua casa mudou, o clima mudou, o ambiente mudou. Isso não traz aquela coisa, como é que fala? A mesmice, O comodismo, comodismo. muda, sempre diferente. Se você foi na minha loja há 2 semanas atrás e você for hoje, você vai ver que a minha loja trocou de lado. A gente vai vir com uma novidade agora, já vou me largar assim, a gente vai vir com uma parte de produtos naturais. Olha Então, é um agregado, é uma coisa que soma. Se você for 2, 3 semanas atrás, whey era de um lado, creatina do outro, isso de um lado, isso do outro. só. Sempre vai ter uma coisa diferente. Sempre mudando. Então, assim, eu faço com que o meu cliente sinta sempre
uau, tem novidade, tá sempre diferente, pô, ó, legal, tem coisa nova na vida ativa. Aham. Que nem nós comentamos, nem sempre tem coisa nova. Só que é uma coisa nova para você, é uma coisa nova para o cliente em si. Coisa que, de repente, na última passada que ele deu dentro da minha loja, ele não viu. Agora ele vai ver. Então ele fala assim, nossa, que legal que você tem. Então toda vez que eu modifico minha loja, não é assim, ah, porque precisa. Mas é porque eu me sinto bem. Eu sinto que o meu cliente gosta disso. Eu sinto que ele... que isso... Parece uma novidade, mas na verdade é você entregar de uma forma diferente, Fato, né? exatamente. Eu ouvi esses dias uma história assim, o homem comprou um buquê de flor, né, com 12 rosas e ele entregou para a mulher, né? Então aquilo foi, né, nossa, legal e tal. Só que aí, outro dia ele fez diferente, ele comprou o mesmo buquê com 12 rosas, mas ele não entregou tudo uma vez só. Ele foi entregando, todo dia ele entregava uma. Perfeito. E olha só, o valor é o mesmo, mas a forma com que foi feito é diferente. Então, às vezes, parece que é uma super novidade, mas na verdade é uma coisa que já existe, mas você está entregando de uma forma diferente dentro da tua loja, né? Isso. Eu acho que tudo na nossa vida tem mais de um ponto de vista. Sim, Inclusive o ambiente onde você está. sim, Não é o que eu vejo é a mesma coisa que você vê. exato. Então, se você for perguntar para as meninas lá na loja, a quantidade de vezes que eu estou fazendo alguma coisa, de repente eu paro do nada, eu vou lá na porta da loja, viro de frente para a loja e eu paro e eu fico olhando. Poxa, por que que algo tá aqui? Por que que algo tá lá? Por que que não tá lá? Por que que não tá aqui? Sabe? Então, assim, eu acredito que essa mudança, essa novidade, esse aconchego que eu consigo passar para o meu cliente sempre agrega, faz com que ele sempre volte. Que sempre, nem você falou, é sempre diferente, sempre novo. Muito legal. É uma sacada, assim, uma essência, né? Então a gente fala assim, falar de vendas e tudo mais, estratégia, tudo isso é muito bom, mas quando a gente fala de essência, é diferente. Sim. Porque não é forçado. E eu vou te falar assim, ó. Eu falo para as meninas, gente, quando a gente terminou, por exemplo, semana passada, eu acelerei todo mundo lá e a gente mudou a loja inteirinha de lado, tá? Cara, quando a gente terminou, eu parei na porta e as meninas pararam uma de cada lado. Eu falei, cara, vamos falar sério, nós somos bons no que a gente faz, né? Que legal. Poxa vida, ficou bonito, né? É tão bom E quando a ficou gente bonito. E desculpa tem falar, esse mas ficou sentimento. lindo, sabe? Ficou muito bem organizado, ficou chamativo. Então, Que sensacional. Muito legal, Thiago. E me conta um pouquinho como que começou essa tua. Que você falou que a sua mãe é totalmente ao contrário, né? É coxinha, é risole. isso aí. Como é que foi que começou a vida saudável na tua vida, assim? Então, gente, como eu falei, eu trabalhava para a Coca-Cola Brasil, tá? Para a Coca-Cola de Santa Catarina, para Vompar. Então, automaticamente, vocês imaginam que eu tinha muito contato com refrigerante, cerveja, muita festa, isso, aquilo, onde eu fiquei com sobrepeso. Eu passei 140 quilos praticamente, tinha pressão alta, não me exercitava, não me cuidava, festa, bebia, e até uma vez que eu passei mal. Fui parar no hospital, minha pressão subiu, meu corpo tentou compensar. E, tipo assim, saí de dentro do hospital com um bolo de remédio, falando assim, se tu não tomar, você vai morrer. Falei, cara, então, assim, entre elas Você por tinha elas, quantos anos? 22. 22 anos. Então, 22 para 23 anos. Então, assim, nessa saída do hospital, em vez de tomar remédio, o que eu fiz? Pô, virei um pouquinho, vamos tentar uma coisa diferente. Escrevi na academia, contratei uma nutricionista, comecei a me cuidar, comecei a conhecer os suplementos. Tem um grande amigo lá um grande amigo meu lá em Jaraguá do Sul, o David, da Rave Nutrition, que me deu uma grande força, passou muito contato, que na época me vendia os suplementos, me explicava, me ensinava, sempre me atendeu muito bem também. Particularmente assim, daí eu comecei a conhecer, estudar, eu já estudava, já fazia faculdade, né? Então, praticamente surgiu daí o amor pelo suplemento, conhecendo assim, da essência mesmo, tomando para Tipo, aprender. precisando, Precisando mesmo. meio que na obrigação. Ou me Vai. cuidava. Daí entrei numa dieta muito restrita, me cuidei. Até uma coisa que eu falo pra todo mundo, se tem coisa que eu tenho orgulho é dizer. A minha esposa era personal na academia do que eu trabalhava. Olha só. Então, assim, se alguém que trouxe a vida fitness para mim foi ela, né? Particularmente hoje Que vamos dizer legal. assim, Muito legal. ela junto comigo, né? Na hora que eu mais precisei, tava lá, se manteve do meu lado e tem até hoje, né? Que legal. E aí,
vocês juntos criaram forças para ter a vida ativa hoje na proporção que É é. isso aí. E como é que faz? Como que você seleciona assim as escolhas dos produtos lá? Porque a gente vê assim que é muito legal. Não, eu vi isso aqui e falei, não, você vai ter que trazer, né, para mim provar. Os cracker, esse aí é famoso. Esse é o Famosíssimo! Como que é? Conta um pouquinho, Thiago. Como que é essa escolha? Não pode fazer barulho? Ah, pra mostrar. A produção tá falando pra mostrar Ah. aqui. Aqui, ó. Vou comer esse Chocolate daqui. belga. De chocolate belga. Eu gosto muito de chocolate belga, inclusive. Perfeito. E eu gosto muito de coisa saudável. Então, assim, eu, particularmente, eu não sei, eu acho que eu criei meio que uma aversão com doce. Eu me sinto meio mal quando fico comendo muito doce. Perfeito. Então, eu gosto muito de comer coisas mais saudáveis e zero açúcar e tudo mais. Perfeito. E você tem cuidado na hora de escolher as marcas? Como que é essa questão, assim? Então, assim, a primeira coisa que a gente cuida muito você pode reparar que a família da suplementação em si, ela teve um valor, ela subiu bastante há muito pouco tempo. Onde que hoje, se você for reparar, assim, saiu muito laudo, muitos dados, de muita... Meu Deus, é Bom, com um cafezinho, vou falar sério, né? Agora. Hoje que não tem café na produção. Ou foi mal. Eita, Falhamos. falhamos. Ah, mas já vai ter. A produção tá falando aqui que já vai Viu ter só? daqui a pouco. Então tá bom. Então, assim, ó, a gente cuida muito com isso. Primeiro que você for chegar na loja, hoje, basicamente, você vai entregar todas as marcas renomadas. Todas elas com laudos, dados, tudo certinho, bonitinho. E segundo que, assim, a gente tem que ficar esperto no mercado. Quando eles estão pensando em lançar, a gente já está comprando, está com o pedido feito. E, assim, aí entra uma questão chamada relacionamento novamente. Se vocês forem reparar, as maiores feiras do país acontecem tudo em São Paulo e Rio, tá? Como que o Thiago vai ter acesso a essas feiras? Eu, particularmente, poderia viajar para lá. Só que, gente, financeiramente, e a gente é muito longe, financeiramente inviável. Hoje, uma viagem para mim ir lá conhecer. Sim. Só que aí nós temos nossos amigos vendedores. Cara, que demais. Olha, isso é uma estratégia. É isso que você falou lá no começo. Muitas vezes, você ter uma cartela, uma lista de contatos é muito melhor do que você ter dinheiro, porque dinheiro nem sempre traz acesso. Na maioria das vezes, dinheiro, você só ter o dinheiro não vai trazer acesso para você. Para você ter noção, quer ver? Uma história que eu gosto de me contar. Eu tinha um amigo meu, agora ele não está mais na empresa. Ele me ligou às 10h40 da noite, falou: Thiago, pelo amor de Deus, eu preciso de 40 mil para bater minha meta. Eu consigo prazo e consigo preço. Você consegue me ajudar? Nossa. Eu saí da minha cama, eu morava perto, desci na loja, peguei um notebook, preenchi um preço e mandei para ele. Bati a meta, tudo certinho, quando chegou o pedido, brinde, tudo certinho, como bonitinho. No próximo Arnold que aconteceu, isso era um domingo, ele me ligou: Thiago, isso aqui só vale para quem está aqui dentro da feira. Mas só para te contar, você está aqui dentro da feira. Vamos fazer o teu pedido, que você merece todos os brindes. Quando você precisou, você me ajudou. Agora eu vou te ajudar também. Caraca, que legal. Uma outra coisa, se vocês forem lembrar, 4 por 5 anos atrás, a Integral Médica pegou fogo. A Integral Médica perdeu uma grande quantidade de seus galpões, tudo certinho, bonitinho. E naquela época eu tinha guardado um pouquinho de dinheiro que eu queria dar de entrada na minha casa. E como, gente, é uma grande empresa, mas mesmo assim, a estrutura financeira abala. O vendedor entrou em contato comigo: Thiago, a gente está entrando em contato com os empresários, quem puder adiantar os boletos, será que vocês podem, assim? Eu falei: claro, cara, por que não? Peguei todos os boletos que eu tinha, peguei aquele dinheiro guardado, quitei todos eles e fiz valer. Um ano e pouco depois estourou a nossa querida pandemia, onde eu acredito que nem todo mundo passou batido. Sofri tanto quanto qualquer outro empresário, só que daí voltou a questão do relacionamento. O relacionamento te salvou na pandemia. Meu amigo da Integral, cara, meu boleto vai atrasar, o que eu faço? Ele falou assim: espera aí, Thiago, lembra daquela vez que você fez isso, fez aquilo, fez isso? Quanto que você precisa de prazo? O que você quer fazer? Como é que você quer pagar? Quando você ajudou, quando a gente precisou, você ajudou. Cara, eles nunca me viraram as costas. Pô, vai acontecer isso. Gente, eu acho que, vamos ser honestos, para você estar acima de precisar de alguém, você tem que estar muito bem, né? Muito bem mesmo. Então, assim,
Isso é uma questão de... É um relacionamento. É o relacionamento que a gente comentou antes. Então, Especial tanto quanto com o cliente, mas com o fornecedor, com as parcerias. eu tenho É uma tipo, amizade muito gostosa com todos eles, sabe? Todos eles são legal. parceiros. De ir jantar na minha casa, pô, tô passando por Beltrão. Pessoas que já saíram das marcas de suplemento, passo por Beltrão, por passar. Thiago, como é que você tá? Vão lá visitar a gente, perguntam como é que tá, sabe? É nossa, muito bom isso. não, é demais isso. E tudo gera o quê? Venda. No final agrega, né? No final agrega. Perfeito. Então você fazer o bem, né? Sem olhar aqui, porque você podia muito bem na época lá, você, cara, o dinheiro para me dar a entrada da minha casa, Sim. né? Não vou, né? Não tenho por que antecipar. Então, A gente fez, né? cara, que legal. Muito legal mesmo. Tiago, como que é hoje a gente falando mais um pouquinho, assim, já que a gente tá falando dessa parte mais da questão de bondade, assim, né? Falar um pouquinho sobre a espiritualidade, a questão de Deus na vida, assim, o que significa Deus hoje na tua vida, no teu trabalho. Fala um pouquinho para nós dessa comunicação, assim, em relação a Deus. Então, gente, Deus, eu acho que é o nosso alicerce, que é o nosso suporte, que é o nosso ombro, que é o nosso amigo, que independente do que aconteça, a hora que você fechar os seus olhos, é com ele que você fala, é para ele que você pede. A gente esquece quando a gente não precisa, mas quando a gente precisa, ele é o primeiro que a gente corre atrás. Cara, deu a dificuldade, o primeiro que a É o gente primeiro, pensa, né? porque é ele que a gente culpa e é ele que a gente agradece. É com ele que a gente briga e é para ele que a gente chora, sabe? Então, assim, ó, dentro da própria espiritualidade, da própria religião, a gente tem amigos, parceiros. Hoje eu faço parte da Igreja Verdade que Liberta, do Pastor Bill, Sim. que também é um lutador de jiu-jitsu fenomenal, que é um praticante de esporte, que é um cara incrível, que tem uma família, que é a Verdade que Liberta, maravilhosa, que você conhece também, Sim, né? Nós temos o conheço. nosso mercado solidário, que faz um Muito trabalho lindo, maravilhoso, que a gente ajuda todo mês, que eu espero que aumente muito, muito, muito Com mais, certeza. tá? Já É um deixa, tá, galera? É verdade. Já deixa aí pra seguir o projeto lá, o Mercado Solidário do Pastor Sim, Bill. Pastor Bem Bill. legal mesmo. Muito Isso aí. legal. E então, assim, vou com a minha família. Mas só que assim, gente, a minha família é uma família católica. Vou na igreja, dobro meus joelhos, agradeço como eu tenho que agradecer. Vou na igreja do Pastor Bill, dobro meus joelhos e agradeço como eu tenho que agradecer. Só que de verdade, gente, independente de onde você agradeça, na hora que você deita a cabeça na tua cama, é lá que o bicho pega, é lá que você se culpa, é lá que você se julga, é lá que você agradece o que você tem que agradecer. Então, assim, sou grato pela minha família, pelo dia que a gente tem, pela minha empresa que é maravilhosa, pela minha família que é maravilhosa, pelas pessoas que eu tenho. Sim, Então, assim, eu devo tudo a ele, na verdade, né? sim. Propósito. Se você fosse falar hoje, propósito da vida ativa hoje. Eu tô aqui para somar. Eu falo para todo mundo, gente, se vocês forem ver a vida ativa em si, vamos lá. A vida ativa é uma empresa, ela almeja lucro, como toda empresa. Eu preciso sobreviver, preciso sustentar minha família. Sim, a gente não pode ser hipócrita. Vamos A gente ser precisa sinceros. vender, a gente precisa. Mas é como eu falei, é a essência no final de tudo, né? É isso aí. Só que assim, quando você precisar de ajuda, pô, Thiago, tá precisando disso, tá precisando daquilo, vocês podem, se vocês forem conversar com meus amigos, o meu maior defeito hoje é minha bondade. Eu não tenho, não é que eu não tenho coragem de negar, só que eu faço de tudo para não negar nada a ninguém. Se você pedir minha camisa, eu vou te dar. Não é porque eu sou bravo, porque eu sou estourado, porque eu me irrito fácil, que eu não sou um cara bom, que eu não sou um cara bondoso. Então, assim, ó, a gente tem parceria, a gente tem amigos, tem pessoas que eu ajudo, tem o Mercado Solidário, tem aquilo, tem a... Gente, assim, eu acredito que a vida ativa, ela vem a somar muito na comunidade. Sim. Eu vejo, até pelas próprias vidas das pessoas. Por exemplo, eu tenho meu compadre, o Sandrigo, que é um cara que eu amo de paixão. A primeira bicicleta que ele comprou foi dentro da Vida Ativa Suplementos. O Rudy, que é um outro amigo meu, maravilhoso. Se for perguntar como é que ele começou a pedalar, pô, ele começou com a Vida Ativa Suplementos porque eu levei ele para comprar a primeira bicicleta. Então, assim, a gente não é um fator venda. Eu falo assim, nós temos um pós-venda.
que ele não é mais algo empresarial. O meu pós-vendas, ele se torna um amigo, ele se torna um parceiro, se torna algo que, depois eu digo, que a gente veio para somar na vida das pessoas. ser diferente. Na verdade, você transforma a vida das pessoas, né? Você não vende simplesmente um produto saudável, você vende um estilo de vida, você vende uma transformação na vida das pessoas, né? E a gente vê tantas histórias de superação mesmo, né? Sim, eu tenho amigos próximos, que nem você, por exemplo, pega o Lucas, perdeu 70 quilos. Caraca. O Matheus perdeu 18. Tem o nosso Toiço, meu amigo, perdeu muito peso também. Os meninos que a gente ajuda, o pessoal da polícia, por exemplo. Os meninos que estão no curso lá, pô, se desgastando assim, assim, assado. A gente foi lá, mostrou como utilizar suplemento, eles utilizam suplementação para aguentar o próprio curso. Bombeiros. Eu acho que assim, a Vida Ativa, ela veio para ser diferente. Não só para juntar valores, mas para juntar amigos, juntar parceiros e ajudar a sociedade em si, né? Porque assim, se Beltrão cresce, a Vida Ativa cresce também. Claro, se o esporte cresce, o esporte é bem visto, a Vida Ativa cresce junto. Com certeza. Se as academias crescem, nós vamos junto, não vamos? Sim. Então, muito vamos legal. Toma, né? Nossa, muito legal. E esses dias eu vi falando assim da indústria farmacêutica, né? Que a indústria farmacêutica, ela fatura aí, né? Meu Deus, muito. E é engraçado que fatura muito e aí não tem um incentivo para a população, né? A gente não vê quase um incentivo para a população a ter uma vida mais saudável, né? A ficar menos dependente dos remédios e tudo mais. A gente vê também muita coisa assim de remédio para emagrecer, prometendo mil e uma coisa. E aí a pessoa foge do principal, que é a vida saudável, a transformação que aquilo vai trazer. Porque com certeza eu vejo que essas pessoas que perdem muitos quilos, que têm uma vida transformada, ou que comiam muito errado, começam a comer certo, não é só a vida em si, assim, a questão física que muda. Sim, é a mentalidade, né? Sim. E aí a gente vê a transformação na vida das pessoas num quesito geral, pessoal, trabalho, tudo, né? É que assim, ó, mudar o corpo, desculpa falar, mas é uma coisa muito fácil. Muito rápida, se você quiser. Tá? Mas mudar a mente é uma coisa muito mais complicada. Porque assim, ó, é uma pessoa que faz bariátrica, em questão de urgência, por exemplo. Nossa. Vocês já pararam para ver a quantidade de pessoas que voltam a ganhar peso? É bastante. A maior parte, na verdade, volta a ganhar peso. Agora pega uma pessoa que emagreceu no sofrimento. Emagreceu na raça, na coragem. Vê se ela... Cara, ela até pode, mas ela vai e volta, ela sabe o quanto é o sofrido, o quanto é doloroso. Sim. Então, assim, ó, por exemplo, hoje, viver saudavelmente no Brasil, não é que seja caro, mas assim, podia ser muito melhor. Sim. Tá? Mas vamos parar para pensar sobre sociedade. Você falou que uma pessoa, antes que comia lanche, fazia isso, fazia aquilo, é uma pessoa que a sociedade enxerga como uma pessoa comum, normal, não concorda? Sim. É uma pessoa que vai para o hospital, é uma pessoa que precisa da saúde pública, precisa disso, precisa daquilo, normalmente utiliza de veículos, que utiliza de combustível. Agora, por exemplo, vamos pegar o meu amigo Lucas, perdeu 70 quilos. Só comia porcaria, vivia em hospital, andava de carro, agora ele se locomove com bicicleta, ele é um cara saudável, não vai mais pro hospital. Qual a vantagem financeira pro... Não. Você tá entendendo onde eu quero chegar? Exatamente. Entende? Então, assim, por que a nossa suplementação hoje tem um imposto, desculpa, mas abusivo e ridículo? Tá? Por que eu tenho que vender os suplementos que eu vendo no valor que eu vendo? Sendo, gente, não é nada mais que... Os suplementos hoje não é nada mais que suprir uma necessidade que você tem hoje. Por exemplo, se eu te perguntar, você tem tempo para almoçar corretamente hoje? Você não tem. Você tem tempo para descansar corretamente hoje? Dificilmente você tem, porque a nossa vida é muito corrida. Sim. Então, assim, essas pessoas acabam ganhando peso, essas pessoas acabam se descuidando com a vida. E quando a gente entra ou começa a conhecer essas pessoas, você vai perceber que, assim, a gente tem que trabalhar o corpo e a mente ao mesmo tempo, porque senão o resultado não vai vir. Volta, se vai e volta, desliza. Com certeza. É uma situação... bem delicada, né? É casos e casos. A gente tem que lidar com cada pessoa com sua exclusividade. A gente dentro da loja é muito, muito, muito realista, tá? Sim. Você vai perceber, se a pessoa chegar dentro da minha loja, independente do valor que ela tenha no bolso, se ela quiser o suplemento errado, é só se ela quiser. Porque eu vou falar por A mais B para ela que é errado para ela, independente do valor que eu vou perder. Sim.
Porque eu preciso dele voltando pra mim. Eu preciso daquela confiança que eu fui lá no Claro. comecinho, né? É que daí você vende uma vez só. E aí, Isso aí. não, né? Não Então, vai dar resultado. E assim, não foi o suplemento que não deu certo. Foi a Vida Ativa que não fez o trabalho dela. Foi o exatamente. Thiago que me mentiu, sabe? Exatamente. E assim, falando um pouco de, que isso, né, os suplementos, comer saudável, né? Vamos falar assim, comer saudável é caro. Só que eu vejo, pra mim, né, hoje, depois que eu mudei a minha mentalidade sobre a alimentação, eu vejo que a alimentação, ela é o remédio que o remédio que eu não vou tomar no futuro, né? Viu? Mas só que assim, desculpa. É caro quanto? Exato! Porque assim, desculpa, eu fui almoçar hoje, perdão, fui almoçar hoje fora com a minha família, tá? Eu gastei R$ 360 pra Aham. almoçar fora com a minha família. Eu Sim. posso te garantir que se eu tivesse pegado o que eu devia ter comido na minha dieta, o que a minha esposa devia ter comido na dieta dela, e o que meus filhos comeriam tradicionalmente, eu garanto que eu gasto metade desse valor. Com certeza. Então o valor é uma coisa que a gente tem que saber o que é caro, o que é Aham. barato. Então tem aquele meme, uma cerveja de R$ 15, Exato. barato. Mas uma dose de whey de 2,30 é caro. Isso. Sabe? Então, assim, É sobre isso. qual é o valor que você dá pra tua saúde? Qual é o valor que você dá pra tua dor? Uhum. Por exemplo, sabe uma coisa que eu falo pra todo mundo? Existe um colar que a gente vende na loja, que é um colar de tipo 2. Ele é um colar mais caro. O melhor que tem, ele custa R$ 219. E eu falo pra todo mundo, oferece esse porque ele funciona, ele dá certo. Ah, mas a pessoa está caro, então a dor não é tão grande. Aham. Tá? Se a dor for grande o suficiente, ela vai comprar. Então significa que aquele produto tem o valor correto para ele. Exato. Porque vai comprar quem Vai tem a necessidade, quem resolver o precisa dele, problema. porque vai resolver o problema. Exato. As pessoas se iludem com pozinho de pim-pim-pim, com pozinho mágico, com isso, com aquilo. Só que assim, aí qual é o valor de uma dieta? Por exemplo, uma coisa que vocês vão perceber que, por exemplo, independente do cliente que me fale isso, me tira do conforto até na hora de atender. Eu não tenho tempo para fazer dieta. Eu queria saber, assim, me respondam, assim, bem de verdade. Quanto tempo você leva para comer um hambúrguer e quanto tempo você leva para comer uma marmita? Ela é diferente o tempo? São 10 minutos para comer um, são mesmo 10 minutos para comer o outro. Sim. Por que você não consegue comer errado? Consegue comer certo? Ah, porque para comer um hambúrguer é muito mais fácil. Você entra no iFome, sei lá, qualquer aplicativo, você vai achar a marmita fitness que você precisa sim. Então você tem a opção de comer certo, na hora certa, com o tempo certo. Escolhas. Isso aí. Então, tempo é desculpa, dinheiro também é desculpa. É desculpa. Nem sempre você vai conseguir comprar os melhores. Sim. Mas fazer, porque desculpa, assim, ó. O ovo tá caro, mas não tanto assim. O Exato. arroz branco, que é o que tem na nossa dieta. Uhum. Não precisa ter frescura numa dieta. Sim. Você comendo saudável, a tua vida vai mudar. Exatamente. Então, tempo e dinheiro não é desculpa para dieta. É bem isso. E aí, sabe o que eu vejo hoje? Eu tratando pele. O que eu vejo? O açúcar é um grande vilão. Pra Pior mim, deles. pra mim, assim, ó, eu vejo muita diferença numa pele de uma pessoa que não come do que uma pessoa. Então, assim, a gente fala, né? A pele com açúcar, ela fica glicada, ela fica Altamente inflamada. inflamada, feia. aspecto amarelado. Então, assim, se a pessoa já tem uma disfunção, né? Seja ela uma mancha, seja ela uma espinha, enfim, tudo piora. Com certeza. Tudo piora. E eu vejo, assim, quantas pessoas têm dificuldade. Aí elas me falam assim: meu Deus, mas eu não consigo ficar sem meu doce do pós-almoço. Mas eu não consigo ficar sem meu chocolate. Gente, substituição. Pensa, você come um negócio desse que não tem açúcar e você supre a tua necessidade, entende? Então, assim, é melhor do que você ir lá e comer uma barra de chocolate. Fato. É que Né? assim, ó, são coisas diferentes, caloria e açúcar, tá? Sim. Esse é o tipo de produto que ele é calórico, tanto quanto o chocolate. Só que ele não tem açúcar. Só que assim, vamos lá, dentro de uma dieta equilibrada, por que não? Por que você não pode tomar o refrigerante que você gosta? Por que você não pode comer o cracker que você gosta? Tá? Pô, quando você tira o açúcar, contar uma história bem bacana. E vou voltar agora para a parte religiosa do pastor Bill. Ah, sim. Fomos num culto e naquela noite o pastor Bill fez o propósito. E uma semana, o propósito de uma semana antes era tirar o açúcar durante uma semana de quem quisesse, tá? E o propósito daquela semana era tirar o café. Eu falei, tá, eu vou fazer o do açúcar, porque eu tava tendo uma necessidade do açúcar muito grande. Eu tava passando uma fase um pouquinho complicada e eu tinha necessidade, uma coisa psicológica do doce. Eu falei, eu vou fazer o propósito do açúcar. Só que quando eu falei o propósito do açúcar, eu falei, não, é do doce. Quando a gente fala sobre doce,
literalmente, é tudo que é doce. Inclusive, tendo ou não tendo açúcar, fazendo bem ou fazendo mal. Pasta de amendoim, tirei tudo que me gerasse A sensação de doce. de doce, eu tirei. Agradeço ao Pastor Bill, porque assim, ó, a proposta era uma semana. Quando eu vi o meu resultado físico em uma semana, falei, não pode ser verdade, eu vou pra segunda. Eu vou pra terceira, eu vou pra quarta. Olha Eu fiquei só. quase 2 meses sem colocar doce na boca. Eu tô falando sobre tudo. Tudo que fosse Nunca doce. entreguei um resultado físico. Tá, vamos lá. O meu espiritual, show de bola. Era uma semana, eu fiquei 5, 6 ali. Foi mais Legal. longe, tá? Agora, o fator físico, gente, eu nunca entreguei uma coisa tão bem montada quanto eu entreguei aquela vez. Então, assim, cara, pra você ver o quanto é venenoso que a gente come, que seja uma pitada. Muito. Eu fiz, mas eu não fiz do doce, eu fiz do açúcar mesmo, né? Então, assim, alguma coisa doce, sim, eu comia, mas, tipo, bem pouco. E eu percebi muita diferença. É um veneno. Cara, é impressionante. E assim, a impressionante. necessidade do doce é uma coisa psicológica e não física, Psicológico, tá? exatamente. Porque o docinho pós-almoço, o teu corpo não precisa. Não precisa. Só que você quer. Aham. E daí, sabe uma coisa que é muito legal? A parte do doce, principalmente, daí nosso excelentíssimo Paulo Musi fala muito. Sabe quando a gente erra na dieta? Quando a gente tá fazendo compra. Se você compra, você vai comer. Certo? Tá na tua casa, a Exatamente. dieta já tá errada. Isso. É simples. Não O existe. doce, É porque o gatilho tá ali. Imagina, você tá, né, mulherada, tá de TPM. Meu Deus, tem um chocolate dentro do balcão, claro que vai pegar. claro que vai. Não tem você se segurar. Ou você é uma pessoa, vamos lá, um competidor. Você é uma pessoa, sei lá, que tem um autocontrole muito grande. Muito grande. A ponto que essas pessoas que, desculpa falar, mas essas pessoas que têm esse autocontrole a ponto de falar não consigo, não vou comer, são essa galera que se destaca no fisiculturismo. Sim. Porque assim, E é muita mentalidade, né? nossa, é totalmente, porque você segurar a onda, desculpa falar assim, mas eu já vi competidor de fisiculturismo, nós comendo em 5, 6 comendo pizza, e ele com a marmita sentado do nosso lado, sentindo o mesmo cheiro que a gente, e eu perguntar assim, faz diferença? Ele falou, não. Não, porque eu sei o que eu vou estar, como eu vou estar amanhã. Então, assim, a minha necessidade de estar bem amanhã é maior que a minha necessidade da pizza de hoje. Caraca. Foco. Aí Foco, determinação, né? é por isso que a gente diferencia atleta Aham. de praticante de atividade física. Exato. Tá? A galerinha do Eu sou bem praticante. a galerinha do projetinho, Thiago, comecei um projetinho verão, projetinho inverno, projetinho fitness, projetinho aquilo. Aham. Diferente de um atleta que Total. vive, que sobrevive, que não digo sobrevive, mas que vive aquilo, que pesa o seu sal, pesa o seu açúcar, Sim. tira os grãozinhos de arroz a mais do seu prato. Isso é um Cara, atleta. mas faz toda a diferença, assim, ó. Eu gosto de me alimentar mais saudável. Eu vejo o quanto faz diferença no meu organismo isso. E quando a gente tira o açúcar, por exemplo, o café, toma sem açúcar. Claro. Gente, quando você vai tomar. Hoje eu não consigo mais tomar um café com açúcar. Isso aí. Você fica um tempo sem tomar refrigerante. Quando você toma, o gosto assim, parece que é 3 vezes mais doce, né? É que assim, daí assim, a tua cabeça também te ajuda. Poxa, você passou tanto tempo sem aquilo ali, sabendo o mal que ele te faz. Você mesmo começa a se policiar, a se Exato. cuidar. Se você tem uma real necessidade, poxa, por que uma barra e não um quadrado de chocolate? Sendo que esse quadradinho já vai ser o suficiente para suprir a tua necessidade psicológica. A barra é um exagero, é desnecessário, né? Desnecessário. Então, assim, quando a pessoa entender realmente o que aquilo faz no corpo dela, Nossa. ela tira, ou ela não compra, pelo menos. Ou não dá para os filhos, que é uma coisa Nossa. que usam muito assim, eu tenho que comprar para dar para meus filhos. Cara, você tem coragem mesmo? Meu, pequenininhos, né? É tenso, né? Exato. Dizer que os meus não comem também Sim. mas assim, quanto menos conseguir, melhor. Equilíbrio. Fato, tudo. Tudo na vida é equilíbrio. Equilíbrio. É o equilíbrio que Que nem vai dizem, fazer. né? A diferença entre o veneno e o remédio é a dosagem, né? Perfeito. Perfeito, é a dose, exatamente. Então é isso. Mais alguma coisa que você queira acrescentar aqui no Café com Ouro hoje? Então, gente, queria deixar uma deixazinha muito legal aqui. Tem uma coisa bem legal que eu lembrei. Você comentou que vai ter umas novidades. Na verdade, a Vida Ativa sempre traz novidades. Como tá sempre mudando lá na loja, né, de lugar, Temos, né? vai trazer sensações diferentes para os clientes. Sempre tá trazendo pessoas diferentes também. Veio a Vivi. O Inter veio há pouco tempo, já veio o Giga e a Júlia.
Já veio o Horse, a Lala. Nossa, muito legal. Eu acho muito legal essa questão de você trazer, porque querendo ou não, você se preocupa porque as pessoas gostam, né, dessa interação de conhecer. Pensa, a pessoa acompanha no Instagram lá e aí você ter a oportunidade de ir lá conhecer a pessoa. Isso, eu acho que assim, não só agrega, claro. Leva o nome da Vida Ativa Sim. muito mais longe. Só que assim, ver a sensação de prazer das pessoas. Cara, a visita da Vivi foi linda de ver aquela mulherada abraçando ela. O jeito que ela fala, eu tenho certeza o que ela falou para um monte de meninas naquele dia, para rapaziada, mudou a vida, mudou a percepção, mudou o conceito de muita gente lá dentro. Sim. Eu tenho certeza que assim, quando pensarem em suplemento ou quando pensarem em qualquer coisa, a gente nunca é esquecido. Porque eu Claro sei que a que gente não. muda a ideia da galera, né? Não, é muito legal, porque pensa em suplemento, lembra da vida ativa. É impressionante. Temos que Muito estar legal. aí, né? Muito legal, Thiago. Muito legal mesmo. E aí vai ter novidades. E aí você pode contar em primeira mão aqui no Café com Ouro para nós. Então, galera, vamos lá. Se vocês forem. Quem me acompanha um pouco mais no Instagram, reparou que alguns dias atrás eu coloquei um alerta de spoiler. Joguei lá no Instagram, fiz umas divulgaçãozinhas e acabei dando uma freadinha. Mas teve um motivo, tá? Então, assim, no final do ano a gente ganhou um sorteio da Max Titânio. É muito legal, muito bacana. E eu gosto muito dessa coisa de trazer atletas, de influenciar as pessoas, de fazer com que as pessoas se aproximem da loja. Então a gente ganhou de presente da Max Titânio a visita de 2 atletas que são ícones, são pessoas incríveis, que eu não vejo a hora de conhecer. Então, muito logo, na Vida Ativa Suplementos vai estar o Renato Cariani e o Júlio Balestrin. Eles vão estar fazendo uma presença VIP na Vida Ativa. A gente não tem uma data certa ainda, porque vocês sabem que o Renato Cariani se machucou há muito pouco tempo. A gente tinha umas outras estratégias que a gente ia montar, mas a gente já está se organizando com data. Uma coisa é certa, eles vêm. Cara, E o mais legal. rápido possível, tá? Que legal. Então, assim, Porque o Renato, assim, às vezes as pessoas não conhecem de nome, mas com certeza já viram algum rios dele. Sim, o tiozão, falando. né? Nossa. O tiozão. Cara, Falando de musculação, falando de alimentação saudável. Cara, é incrível, é sensacional, né? Tanto ele quanto o Júlio Balestrin são pessoas que mudam vidas, muitas e muitas e muitas vidas. E a gente acredita que trazendo eles a gente vai somar mais e mais e mais com certeza. pessoas que de repente, não conheciam o esporte, não conheciam a musculação, não conheciam o fisiculturismo. Renato Careno na cidade, vamos lá conhecer. Sai de dentro da loja com um outro conceito, com uma outra ideia, se inscreve numa academia. Cara, se eu mudei a vida de É isso. valeu a grana. Valeu, já paga. valeu. É o propósito É realmente isso aí. da vida ativa, né? E eu Legal. também, antes de terminar, quero te dar um presentinho. Olha só, eu vou ganhar presente. Da Vida Ativa. Ai, que legal. Bem Olha bacana, espero só. que goste. Meu- O problema foi acertar o tamanho da camisa. Qualquer coisa, o marido usa, não tem Tudo problema. certo, não, eu acho que essa vai dar certo. Que legal, muito obrigada, família isso. Vida Ativa. Né? Eu sei que tem dedinho da esposa aqui para arrumar. Foi ela que montou e escolheu bem certinho. Que Certeza legal. que vai gostar. Muito obrigada mesmo, muito obrigada pela participação. Foi um prazer ter você aqui contando um pouco sobre a Vida Ativa, o sucesso que é a Vida Ativa, assim, muito, muito legal a sua história. E que prospere cada vez mais e sempre que vocês precisarem de suplementos, já sabem, Vida Ativa Suplementos lá do Thiago, do Salve, Salve, galera! Agora para terminar, vamos salve, salve, Vamos lá, manda um então. salve, salve. Vamos lá. 1, 2, 3 e salve, salve, galerinha! Então é isso, muito obrigada, Thiago. Prazer, muito prazer estar aqui. Ainda tô um pouquinho suado do nervosismo, tá? Normal. Imagina, e as portas estão sempre abertas quando você quiser, quiser contar sobre as novidades que vai ter, as próximas filiais aí Deixa comigo. da Vida Ativa Ó. Suplementos, ó. Esperto. Então, isso aí. E segue o @ da Vida Ativa se você não segue ainda. Como que é, Thiago? Vidativa.suplementos. É isso aí, @vidativa.suplementos. Isso Segue aí. lá e confere. Muito obrigada, Thiago.
E é isso, o Café com Ouro de hoje. Até o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem.